Pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa O Papo é Saúde. Eu já aproveito para agradecer a sua participação aqui comigo, a sua audiência. Se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhe com os seus amigos, deixe seu like, porque hoje o nosso assunto é autismo. Esse mês a gente tratou muito sobre a questão da educação, da aprendizagem, transtornos de aprendizagem e no desenvolvimento. E hoje, para falar sobre o autismo, eu trouxe a Amanda Divins, que ela atua na educação básica como professora de apoio educacional, especializado. Ela é professora de física também, doutoranda pela UTF-PR no programa de ensino de ciências e tecnologia. A linha de pesquisa é o ensino da matemática. E ela também participa como voluntária da diretoria do Instituto Diversa Observatório de Inclusão. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu já gostaria que você, comentasse com o pessoal de casa de onde vem todo esse interesse pelo autismo. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria também de aproveitar e agradecer o convite para essa reflexão em torno desse tema, né? Que é muito relevante atualmente. Então, eu comecei a minha carreira como professora bem nova, e no decorrer da carreira eu tive um desafio. Eu tive um aluno cego congênito para trabalhar a matemática. E nisso, eu não sabia nada sobre a pessoa com deficiência, eu fui procurar, eu sou muito curiosa, né? E acabei fazendo uma pós-graduação nessa área da educação especial. E nós nos demos muito bem em questão à aprendizagem, ao ensino, comecei a entender, né, os processos que ocorriam, e ao longo do tempo eu comecei a gostar mais dessa área, né, e comecei a estudar muito mais, né. Eu fui trabalhar com a educação especial, fiz um concurso, fui trabalhar na PAI com uma menina com autismo, né. E em 2011, que eu iniciei esse trabalho, era denominado, não era denominado autismo, era transtorno global do desenvolvimento, né? Mas o que é isso, né? Daí eu fui procurar ainda mais, daí eu me apaixonei, né? Daí eu me apaixonei pela educação especial, pela inclusão principalmente, né? Eu sou favorável à inclusão, e acredito que ela deve acontecer de forma a abordar todos os princípios, tanto os educacionais quanto os sociais. Então, na carreira como professora e como pessoa, né, que eu me envolvi em outros trabalhos que não são direcionados à educação, ao ensino, né, trabalhos sociais envolvendo a pessoa com deficiência, né, o público-alvo da educação especial. Então, essa minha jornada fez com que eu estudasse, fizesse o doutorado, fizesse o mestrado, né, já estou pensando no pós-doutorado também, para que a gente pudesse ampliar o atendimento de qualidade das pessoas com deficiência, né, porque nós observamos tanto na área da educação quanto na área social, há um relapso, né, nos atendimentos, ou porque é desconhecido, né, ou porque não se quer fazer, né. Então, essas questões que envolvem sociais e educacionais, eu estou muito envolvida e gosto muito, né. Amanda, acredito que, né, com toda essa paixão aí pela educação especial, eu acho que vale a pena a gente começar explicando também para o pessoal de casa, então, o que é o autismo? Então, o transtorno do espectro autista teve uma evolução, porque ele já é apontado já em 1800, né? Então, autos vem da palavra grego, que significa ver a si mesmo, né? Então, um psiquiatra austríaco que fez já essa denominação. E ele passou por muitas fases, por
rompendo paradigmas relacionados com a esquizofrenia, com os transtornos mentais, e hoje nós temos, né, o transtorno do espectro autista, caracterizado como uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, né? E tem alguns indicadores, e que são variáveis. Isso quer dizer que não são fixos, determinantes. Então, pode ser que alguma pessoa tenha essa característica, né, e outra pessoa não. Né, por exemplo, como dificuldades na comunicação, na interação social, atraso no desenvolvimento motor, comportamentos relacionados, assim, com muito metódicos, repetitivos, também hipersensibilidade sensorial. Às vezes as pessoas não entendem essa hipersensibilidade sensorial, então muito barulho, muito cor, muitos estímulos tiram a pessoa com autismo da sua rotina. Então isso leva a ter surtos, né, e as pessoas não entendem. Então essa questão é justamente o que eu trabalho, foco no Instituto Observatório Diversa, é a questão da empatia social, né? Eu desconheço o autismo, mas o que nós temos que trazer? Todas essas áreas da deficiência, trazer para as pessoas conhecerem, né? Porque, de repente, você julga, né, a mãe lá, a família, o pai, a mãe lá no mercado, você julga dentro da sua família, mas você não sabe o que acontece com aquela pessoa, né? Então, é justamente isso que a gente vem trazendo à tona no trabalho lá do observatório, esse acolhimento, esse entendimento de como que a nossa sociedade, os campos gerais, tem a visão da pessoa com deficiência, não somente do transtorno do espectro autista. Então, é muito importante ter trabalhos como esse, igual ao seu, porque as pessoas vão ter entendimento. Acontece isso por conta disso, né? Porque, claro, a família, ela fica constrangida quando você tem uma criança que, por algum motivo, há um descontrole emocional dessa criança, e ela acaba tendo ações que para nós não são, vou colocar entre aspas, né, normais. Então, é importante, muito importante, a empatia, o entendimento, a ajuda para esta família, né? Porque quando você tem essa notícia do diagnóstico, hoje, né, a partir de 2017, nós temos uma lei federal que ampara um instrumento que nos permite verificar alguns indícios da pessoa com autismo. Já de 13 meses de idade a 13 meses, de 1 ano e meio, mais ou menos até 2 anos, né? Quem é atendido pelo SUS faz um teste, o pediatra faz o teste chamado MCHAT, é obrigatório, então desde 2017. Então, o diagnóstico, ele já ocorre quando a criança está na primeira infância, bebê, e isso não ocorria anteriormente, né, anteriormente a 2017. Então, essa lei veio amparar as famílias, mas só o pediatra faz? Não, quem cuida da criança também pode fazer, porque são indícios, não é um laudo determinante que aquela pessoa, ela tem o autismo, né, ou não tem. Então, são características que você vai observando, que o pediatra também vai ajudando a família a observar, para que você, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, as interferências, a estimulação essencial vai vir antes. E isso não ocorria alguns anos atrás. Às vezes, se tinha o diagnóstico com 10, 12 anos, em que a criança passou daquela que nós chamamos de janelas, né? Aquelas janelas que
que vão alavancar o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, por isso que se fez necessário a adoção desse teste, que é um instrumento, tem outros instrumentos, mas esse é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e todos os pediatras que atendem pelo SUS são obrigados a fazer. Você citou no início, né, que são algumas variáveis que a família, né, precisam observar com relação à criança para ver se ela tem o autismo ou não. A minha pergunta é, esse autismo, ele tem diferentes graus a partir das variáveis? Ou é autismo, pronto, acabou? Ele é avaliado, né, com três graus, o leve, o moderado e o que tem muito comprometimento, né? Essa avaliação, ela é feita por uma equipe interdisciplinar, não é só pelo médico, mas é pelo médico, pela fono, pelo psicólogo, pelo professor, né? Essa criança está na creche, na educação infantil. Então, como que eu vou determinar, né, qual é o grau dessa pessoa? Até hoje, assim, a gente fica até meio, assim, desconfortável falar em relação a isso, ao grau. Mas depende do suporte que essa pessoa vai precisar. Se ela precisa de muito suporte, ela é muito dependente, então ela vai ter um grau de autismo mais severo, né? Tem aqueles que têm grau de autismo leve que nós nem observamos, mas lá que tem o diagnóstico, né? Que a família vai observar quando a criança chega na escola, que a professora, né, na educação infantil, observa algumas variáveis dessa aqui e pede para a mãe fazer uma investigação, para a família fazer uma investigação. Mas até então não tinha sido observado pela família. Então, isso que é importante, né, essa questão de você estar observando, né, o seu filho nas brincadeiras, observando em relação ao comportamento com outras crianças da mesma faixa etária, né? Então, e está tendo essa avaliação da equipe interdisciplinar, porque às vezes a família observa, só que não tem, assim, a coragem, né, de chegar e investigar, porque é uma situação difícil para a família, né? As mães, os pais ficam em luto muito tempo, às vezes ficam anos, até ter esse entendimento do que é o transtorno e entender que não é algo que é imutável, determinante, né? Você não vai ter a cura, mas o desenvolvimento pode ocorrer, né? Porque a mente, a gente pode, tem plasticidade, né? Como Vygotsky falava, não tem plasticidade, então, ela não é algo que é determinado, nasceu autista, então ele não vai falar, não vai andar, vai ter seletividade alimentar. Eu conheço os autistas que não têm seletividade alimentar, tem autistas que falam muito bem, que desenham muito bem, que quando nós vamos falar com os professores, eles falam, nossa, eu nem observei que é um autista, porque é o melhor da turma, achei que ele tinha uma alta habilidade, uma superdotação. Então, por isso que a avaliação é primordial, e a observação dos pais, da família, muito importante nesse processo. Você trouxe várias vezes a palavra diagnóstico, né, e trouxe também essa questão da observação, né, observação da família, observação dos pais, dos professores. Você comentou também sobre essa equipe multidisciplinar, então eu vou ser bem objetivo. Como é o diagnóstico? Depende do que, depende de quem? A partir do momento que, hoje, vou falar atualmente, né? A partir do momento que você tem o teste do MCHAT, esse instrumento que tem os indícios, porque veja, a criança tem 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, tem indícios, né? Então, daí se faz a investigação. Ele vai passar por quem?
vai passar por uma fono, que geralmente essa criança tem dificuldade na comunicação, né? Vai passar por uma psicóloga, vai passar por uma nutricionista, né? Então, a equipe de saúde é gigante, né? Se você for contar cada profissional. E essa questão da avaliação, ela é uma avaliação cara, né? Que nem todas as famílias têm condições de fazer. Se você for para ter, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, na fila no neuropediatra, que é o primeiro, né, que depois do pediatra, que vai fazer esta avaliação, ele tem 1.000 crianças. Então, o que acontece? Essas crianças vão ficando tempo, e o desenvolvimento vai ficando cada vez mais restritivo, né? Porque, às vezes, a família, ela não entende o que está acontecendo com aquela criança, né? E não tem orientação nenhuma. Então, esse processo, passar pelo neuropediatra, que é ele que emite o laudo, né? Daí passar pelo psicólogo, passar pelo terapeuta, né? Por exemplo, tem cidades que não tem terapeuta, né? Tem cidades, municípios que não tem pessoas formadas para trabalhar com essas crianças. Então, o que acontece nesse processo? Há uma demora. Quanto mais demora para o diagnóstico, maior ele vai passando, né, das fases de desenvolvimento para que ele possa fazer as terapias adequadas. E há uma dúvida também em relação ao tratamento. Tá, eu sei que o meu filho agora é autista, agora de onde que eu inicio? Ele vai tomar remédio? Ele vai fazer terapia? Ele vai fazer, sei, porque tem um monte, né, de tratamento para o autismo. E essa avaliação é que cada profissional vai fazer. A ecoterapia é bom para o meu filho, mas talvez para o seu filho não seja adequado, né? Então, o que acontece? Há um caminho em que a família se faz para o tratamento, que é um caminho longo, então ele vai tentando todas as terapias, o que ele pode fazer, né, o que dizem, aconselham para fazer, mas nem todas são adequadas para aquela pessoa, porque o espectro autista, como todos nós, seres humanos, nós somos únicos, individuais, então algo que é bom para mim, talvez não seja bom para você. Então, essa ansiedade da família, de verificar o diagnóstico e a partir dele fazer o quê? Né? Eu sei relatos de família que pagaram 5, 6 mil por uma consulta do médico para dar diagnóstico, né? Então, tem esses casos, né? E família que não podia pagar, que vendo em carro, vendo em casa, para encontrar, né, a melhor forma de fazer esse tratamento. Porque o SUS, né, ele é demorado por conta do número de pessoas que têm solicitado esta demanda. E em relação, por exemplo, à educação, né, quando nós temos uma pessoa com autismo, até outubro de 2020, tá? Nós tínhamos cada ano, né, para que essa criança frequente também a sala de recursos, que faz parte do tratamento da pessoa com autismo, cada ano, no final do ano, ele deveria renovar o laudo, renovar, né? Então, bom, a pessoa é autista, o diagnóstico é imutável, né? O que você pode ter um prognóstico melhor, né? Cada ano essa pessoa está se desenvolvendo. Então, o deputado estadual subtenente Everton, ele fez um projeto e foi aprovada essa lei que não há necessidade da família estar atualizando o laudo, porque se você for acionar alguma coisa na Receita Federal, na Receita Estadual,
na escola, todo ano você precisaria ter o laudo. E a fila do neuropediatra, então, só para o diagnóstico tem 1.000 crianças na fila, né? Imagine para quem está fazendo o tratamento, então, você não frequenta o médico, né, todo mês, né? Então, ele dá aquele tratamento, o tratamento surgiu efeito, você vai dando continuidade. Então, isso veio trazer para nós, para as famílias, né, uma relevância muito grande, porque você não precisa ficar todo momento ter que atualizar um diagnóstico que é fato já, né? Então, essa lei veio para favorecer, né, a pessoa com transtorno do espectro autista, as famílias, né? Amanda, quando se trata de autismo, nós da psicologia estudamos pelo viés da psicanálise, né? Então, como ele surge, o que acontece, qual que é a relação neurológica, afetiva, né? Então, é muito da psicanálise. Eu gostaria que você comentasse como que desencadeia esse transtorno, então, nas crianças. Então, não tem um entendimento sobre qual é o que desencadeia, né, o autismo. Os pesquisadores, eles levantam algumas hipóteses, né, que pode ser hereditária, genética, fatores ambientais, fatores de hipersensibilidade à serotonina. Ontem eu li um artigo sobre isso, né? Então, há hipóteses, mas nenhum país, né, quem está mais assim à frente sobre pesquisas sobre o autismo dos Estados Unidos, nenhum país ainda não deu assim o autismo, ele é caracterizado ou ele é determinado por esta razão. Tem estudos relacionados à genética, com o cromossomo X, né? Por exemplo, por que tem mais meninos do que meninas autistas, né? Então, para aproximadamente 4 a 5 meninos com autismo, tem uma menina com autismo. Né? Tem pesquisas relacionadas com o cromossomo X, né? Que está relacionado com um gene que é como se fizesse um backup na célula para que o autismo não seja tão evidente, mas isso aqui são só suposições, né? São princípios de pesquisas, não há nada que determine, só são hipóteses de pesquisa. Você acabou já respondendo a minha outra questão aí, que se o transtorno era mais frequente em meninos ou meninas. A questão da menina, o que eu observo na prática, é que quando a menina tem o autismo, ele é mais severo do que o do menino. Isso na prática, né, que eu observei nos estudantes. Né? A gente percebe que a menina, a questão comportamental, a questão do atraso motor, atraso de comunicação, na menina, me parece que é mais severo do que no menino. Também é algo assim que a gente observa, mas que também são pesquisas também que se tem sobre isso, só que nada determinando, não, realmente é isso, não, a gente vai observando, até porque, por mais que o autismo já tenha vindo, né, já no século XIX, sendo observado, os estudos, as pesquisas estão agora, né, há 10 anos, colocar 10, 12 anos, que estão tendo essa evolução, que está se pesquisando muito, o porquê que tem tantas crianças, né, com o diagnóstico de autismo. Então, é essa questão, assim, que está na cabeça dos pesquisadores, o porquê, né, todo mundo quer saber o porquê, mas ainda não tem nada comprovado, não tem essa compreensão unânime, né, no campo de pesquisa.
trouxe por várias vezes que é um diagnóstico que a família tem que estar a par, né, uma rede multidisciplinar aí para atender da criança com autismo. Existe, de fato, um tratamento? Como eu disse anteriormente para você, o tratamento, ele é individual. Eu vejo, assim, percebo que as mães, né, as mães e os pais, a gente não pode tirar o pai da jogada, porque às vezes a gente só fala da mãe, né? Ah, porque a mãe é mãe. Então, depende de cada criança, depende dessas variáveis que eu coloquei lá no início. Bom, ele tem dificuldade de comunicação, então ele vai para fono. Ele tem dificuldade comportamental, ele vai, né, vai para psicólogo, psiquiatra. Então, é muito difícil você determinar o tratamento, porque ele é individualizado. Mas é uma situação que a família precisa pensar. Ao tripé do tratamento, né, que é a família, a saúde e o ensino, a educação. Essas precisam estar alinhadas. Por quê? O que acontece? Principalmente quando a criança entra na escola, o que acontece? A escola, às vezes, deixa o papel lá para, não, essa área é da saúde. Não, né? Nessa área da família, né? Então, essa equipe, quando eu menciono para você, precisa ter esse engajamento. O médico precisa falar com o professor, a parte do psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, e entre outras, né, terapias que tem, precisa estar todos conectados. Por quê? Eu vejo o seguinte, que também é uma situação que eu batalho bastante dentro da escola, é que a criança fica maior tempo na escola. Né? Então, ele faz uma terapia na semana, né? Ou 2, 3, tá. Ele não faz todos os dias terapia, geralmente, né? Não consegue horário para fazer todos os dias. E o que acontece? Na escola ele fica maior tempo. Então, o professor precisa não saber, claro, a área do psicólogo, a área do fono, nutricionista, né? Porque cada um tem a sua atribuição dentro desse contexto. Porém, o professor pode ajudar esses profissionais, né? A amenizar, geralmente, os comportamentos, entendendo como acontece esse processo. Então, essa equipe, ela precisa fazer um trabalho colaborativo, porque se não ocorre o trabalho colaborativo, o engajamento da família, o engajamento da saúde e o engajamento da educação, essa criança não vai se desenvolver adequadamente, como poderia. Se em algumas áreas fica capenga, né, ou não atua de forma apropriada. Tá? Então, eu, como professora, eu não posso me eximir das questões de saúde e nem da família. E mesma coisa, saúde e família. Então, a gente tem que trabalhar juntos para que essa criança tenha o desenvolvimento, todas as oportunidades de desenvolvimento. Isso que é importante, né? Porque essas oportunidades de desenvolvimento irão favorecer a qualidade de vida dela. Né? Porque o pai e a mãe, eles não vão estar para sempre com essa pessoa. Então, como todas as mães, os pais pensam, né? O que vai ser quando crescer? Né? A gente pensa isso. E as famílias da pessoa com deficiência também precisa ter essa perspectiva, né? O filho vai estar lá para a vida, e às vezes pode ser que eu não esteja sempre junto, né? Então, trazer também essa equipe, o fortalecimento da família, para que ela tenha esse entendimento, essa compreensão, né? Eu sou professora de apoio, e às vezes, né, os pais, mas professora, você vai ficar junto? Eu falei, não vou ficar junto, né, não vou ficar junto. Mas daí, se acontecer isso, se acontecer, vai acontecer, eu vou ficar perto, mas não vou ficar junto. Então, a pessoa tem que aprender a reagir, né,
aprender que o pai e a mãe, ou a professora, ou o terapeuta, nem sempre vai estar junto, né, apoiando, no caso de livrar de situações, assim, que a pessoa precisa saber reagir, né. Então, esse também é o papel da escola, ensinar a pessoa a ter entender a logística do ambiente, né? E isso a família precisa ajudar, e a saúde também. Nós estamos chegando a mais um final de programa, né? Eu gostaria de agradecer a participação da Amanda aqui conosco, acho que foi muito esclarecedor. Mas, Amanda, antes de encerrar o programa, eu queria que você tranquilizasse algumas mães que têm os filhos autistas, né? Quando ela pergunta assim, meu filho vai se desenvolver normalmente, o que você tem a dizer para tranquilizá-la? Bom, eu tenho que dizer o seguinte. Primeiro, é difícil você falar quem é normal, né? Eu não sei, eu, por exemplo, eu acho que eu não sou normal, né? Então, essa questão de normalidade, de determinismo, né? As mães não devem pensar dessa maneira, né? Está determinado para acontecer isso, não está, né? Não está. O que as famílias, o pai, a mãe, irmãos, precisam fortalecer os laços que se tem dentro da família, para ter o entendimento de que essa pessoa, ela vai se desenvolver sim, todo se desenvolve, né? Quanto mais você ter estímulo, não precisa ser só terapia, estímulos em casa, leitura, currículo culto, que nós chamamos na escola, leitura, escrita, entender como gerenciar esse comportamento da criança, ela vai se desenvolver. Como aquela que também não tem toda a estimulação necessária, também vai se desenvolver, né? Então, porque isso é próprio do ser humano. E o que eu falo é acreditar, sabe? Acreditar na potencialidade que essa pessoa tem, que o seu filho tem. Eu sempre falo para as mães e para os pais, acredite que ele é capaz, ele vai fazer, ele vai aprender, né? Então, esse acreditar, esse não desistir, é muito, muito importante, porque às vezes a gente pensa que ele não está entendendo o que está acontecendo, eles entendem sim, sabe? Entende até aqueles que têm um maior comprometimento, né? Entendem, nós que trabalhamos diariamente, né, com várias pessoas, nós observamos que eles entendem. Então, esse acreditar, criar os laços, procurar grupos de apoio, Érica, é muito importante procurar grupos de apoio, porque a família se sente sozinha, né? O que eu observo, sente-se sozinha, não sabe aonde iniciar todo esse processo, aonde se curar, né? Então, os grupos de apoio nesse processo são muito importantes, né? Encontrar outras mães, outros pais de outras deficiências. Então, a família vai acabando tendo engajamento, não só para a pessoa com autismo, mas para outras pessoas que têm outras deficiências, outras síndromes que, se você for ver, às vezes é pior do que teu filho, né? Então, a batalha é assim, mais dura, né? Então, eu vejo desta maneira, esse fortalecimento e que há desenvolvimento, sim, a família, ela tem essas dúvidas, elas precisam procurar os grupos de apoio. Esses grupos, eles favorecem essa reflexão, essa discussão, essa troca de ideias, para que as famílias, elas entendam que é um processo, né? E que a pessoa, ela irá se desenvolver. Então, a angústia normal, né? Quem é anormal hoje? O que é ser normal, né? Então, não é essa pergunta que a mãe precisa fazer, se meu filho será normal. A pergunta é, o que eu preciso fazer para que meu filho tenha uma qualidade de vida, né? Para que ele seja feliz,
para que ele frequente a escola, para que ele brinque com as outras crianças. Então, é esse o foco. O que eu preciso fazer para o meu filho é ser feliz, né? É isso que eu penso com as minhas filhas, é isso que você deve pensar com os teus filhos, né? O que a gente precisa fazer para essas crianças serem felizes. Então, é o acolhimento, é fortalecimento de laços com a família, que às vezes acontece o afastamento, e procurar também mostrar para as outras pessoas, né, o que é o autismo, para as outras pessoas entenderem, né, que não é algo que é determinante, e sim é algo que você vai ter que se desenvolver, vai precisar fazer as terapias, vai precisar, às vezes, medicação, né, mas que nesta caminhada, né, que às vezes é muito dolorida, vai ter bons frutos, terão avanços. A gente percebe muito isso quando a gente acompanha, né, a criança, principalmente na escolaridade. Mas o que é importante é a criança estar feliz e ter uma qualidade de vida, né? Essa independência que tanto a gente deseja para os filhos. Érica, eu agradeço muito, né, o convite, agradeço as pessoas também que estão assistindo e me coloco à disposição, né, se precisarem, até no observatório diversa, né, alguém que queira entrar nesse grupo de pais, tem várias ações relacionadas à pessoa com deficiência e outros transtornos também, é uma miscelânea, né, de pais ali. Quero te agradecer mais uma vez, né? Agradecer ao pessoal de casa. Pessoal, eu vou deixar os contatos da Amanda aqui na nossa descrição do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem os conteúdos. Os nossos conteúdos são os mais diversos possíveis, né? Todos tratando sobre saúde, esclarecendo dúvidas. E eu aguardo vocês no programa da semana que vem. Um abraço e até lá.